Minha amiga e meu amigo, o Brasil hoje, nesses últimos 3 anos em especial, não vive uma democracia plena e verdadeira. É um engano, é uma ilusão acreditar que nós vivemos num Brasil livre. O que estamos vivendo hoje, sem sombra de dúvidas, e os fatos mostram, é que o Brasil está sob o jugo, sendo comandado por uma ditadura de togas, a ditadura do judiciário. O Brasil é comandado por uma junta de ministros, e imita um sistema parlamentarista, onde o ministro Gilmar Mendes é o presidente e Alexandre de Moraes é o primeiro-ministro. E quanto aos demais poderes, Congresso Nacional, leia-se Câmara e Senado, como também o Executivo, capitaneado pelo governo Jair Bolsonaro, todos assistem de forma pacata essa onda de arbitrariedade que varre o nosso país. Para começar, senhoras e senhores, num país democrático, não há presos políticos. Se há presos políticos, não é um país democrático. E nós temos várias prisões políticas sendo cumpridas pelo STF a mando do ministro Alexandre de Moraes. Basta ver e lembrar que nomes do jornalista Oswaldo Eustáquio, a militante Sara Winter, o deputado federal Daniel Silveira, que foi liberado do cárcere, mas ainda continua preso sob liberdade condicional, pois a esse foi proibido o acesso às redes sociais que é instrumento de seu trabalho, e contato com pessoas indicadas, mencionadas em outros inquéritos, como fake news e atos antidemocráticos. A prisão do ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, e outras arbitrariedades mais. A ditadura de togas no Brasil, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal, é tão perversa que inaugurou aqui a era do medo. Hoje as pessoas ficam com medo do que vão dizer, do que vão falar, ainda que seja verdade, ainda que seja legal, ainda que seja à luz da Constituição, as pessoas estão com medo, porque sabe que se manifestar o seu pensamento e o seu pensamento atingir a vaidade pessoal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, vão pagar com a perda da liberdade. Quando das eleições de 2018, falava-se muito na instalação de uma possível ditadura no país caso Bolsonaro ganhasse as eleições. Foi o contrário. Bolsonaro se revelou um verdadeiro democrata. Acreditava-se que fosse instalado no Brasil uma ditadura militar. Não, não foi. O que se viu foi isso que estamos vendo aí. A ditadura de toga, a ditadura do judiciário. Já dizia Rui Barbosa, abre aspas, a pior ditadura é a ditadura de toga, pois quanto a essa não tem a quem recorrer, fecha aspas. E a gente está aí, nós brasileiros, estamos vivendo essa situação de ameaça, de tortura psicológica, de perda de liberdade, de perda de nos manifestarmos com palavras ou nas praças, ainda que seja de maneira ordeira, pacífica, legítima. Nós estamos sendo acuados. 210 milhões de homens trabalhadores de bem, sendo acuado por 11 homens sem caráter, indicados por presidentes corruptos, impeachmentados, investigados.
212 milhões de pessoas não pode ser encurralada por 11 homens nefastos. Leia-se, ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí você pergunta, e as Forças Armadas? Por que não agem? As Forças Armadas têm seu ponto positivo e o seu ponto negativo. Devemos louvores às Forças Armadas no combate da pandemia, devemos louvores às Forças Armadas com seus projetos de resgatar a nossa infraestrutura através do batalhão de engenharia que tem feito estradas, pontes, melhorando o acesso de pessoas e trabalhadores da estrada, os caminhoneiros. Devemos louvores às Forças Armadas num programa Acolhida que abrigou a população que fugiu da ditadura sanguinária e corrupta da Venezuela, lá em Roraima. Mas, no combate aos verdadeiros inimigos da nação, que são os partidos de esquerda, aliados ao Supremo Tribunal Federal, a banda podre da classe política, as Forças Armadas deixam desejar. Nesse quesito, as Forças Armadas estão sendo frouxa, omissa, preguiçosa e constitui um bando de come e dorme. Enquanto isso, a população, sobre esse regime autoritário, sofre, geme, pede socorro e ninguém ouve, nem executivo, nem legislativo. Está difícil. Às vezes eu me pergunto, será que o Supremo Tribunal quer, com seu comportamento nefasto, quer empurrar a população brasileira para um conflito entre brasileiros e brasileiros? Um conflito civil? Será que eles querem reeditar aqui no Brasil a Revolução Francesa? Não quero que isso aconteça. Nenhum brasileiro de sã consciência quer que isso aconteça. O que a gente quer, sonha e espera é que o Brasil funcione de forma como manda as regras, como manda a Constituição. O que a gente está vendo por parte desses ministros do STF é vergonhoso, é preocupante. É um escárnio, é a tapa na cara da nação. É uma ameaça à democracia, é o rasgar da Constituição. Cada ministro age a seu bel prazer. Mas quem pudera? Lá, por falta de um ministro, pelo fato do André Mendonça ainda não ser indicado, o Supremo Tribunal está funcionando com apenas 10 ministros. Dos 10 ministros, 2 têm carreira jurídica, já foram juízes. Os outros 8 foram advogados. E não foram advogados brilhantes, foram advogados de porta de cadeia, como é o caso do Alexandre de Moraes, Lewandowski e esse mal afamado, famigerado Dias Toffoli, sem contar os outros. Então é preciso reagir sob a luz da legalidade, da Constituição, com base nas regras democráticas, é preciso que algo seja feito. Estão arrastando o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, com seu regime autoritário, está arrastando o Brasil para um buraco. Talvez, se cair nesse buraco, será um caminho sem volta. Eles estão tentando levar o Brasil ao mesmo patamar da Venezuela, hoje. Onde tem uma Suprema Corte bolivariana, onde os ministros não servem às regras democráticas, mas sim ao seu senhor, Nicolás Maduro. Aqui no Brasil, a nossa Suprema Corte, a nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, aos poucos está ganhando musculatura de uma corte também bolivariana. Não tendo nenhum compromisso com o que está escrito. Fazendo tão somente papel de militante de toga. Ativismo jurídico. E transformando o Supremo Tribunal Federal num diretório partidário político de esquerda.
É como se fosse uma extensão, um puxadinho do Instituto Lula. Isso é vergonhoso e preocupante. Algo precisa ser feito. E eu não estou vendo nenhuma ação robusta, a contento, por parte do Poder Executivo, capitaneado pelo governo Jair Bolsonaro, e pelo Congresso Nacional, que tem à frente, no Senado, o preguiçoso e frouxo Rodrigo Pacheco, e na Câmara, Arthur Lira. Está todo mundo sonolento, com medo, com preguiça, como se tudo isso fosse normal, e não é. Enquanto isso, o povo geme e sofre. Meu amigo, algo tem que ser feito, mas tem que partir do próprio povo, dos próprios brasileiros. Aqui no Estado do Espírito Santo, usamos muito uma frase que diz, abre aspas, só o povo salva o povo, feche aspas. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.